Neste vídeo vamos mergulhar na história de Santa Verônica de Jerusalém, identificada como sendo a piedona, a mulher piedosa, que teria enxugado o rosto ensanguentado de Nosso Senhor no caminho do Calvário. Ela que é celebrada pela Santa Igreja neste dia 12 de julho. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. No dia 10 de julho, celebramos a memória litúrgica de uma outra Santa Verônica, a de Cidade Castelo. Neste dia 12, apenas 2 dias depois, celebramos outra que, na verdade, na ordem cronológica da história, é a primeira. Trata-se de uma santa bíblica que, por mais incrível que possa parecer, apesar de estar relacionada às cenas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é explicitamente citada sequer uma vez nas Escrituras. Assim, pois, praticamente tudo o que sabemos dela provém dos chamados evangelhos apócrifos, bem como de outros escritores não da revelação divina. Um segundo aspecto muito curioso sobre Nossa Santa se refere ao seu próprio nome, pois, por mais que a chamemos Verônica, esta seria deveras seu apelido. Explicamos. Verônica, na verdade, é o nome que recebeu o manto que ela teria usado para enxugar o rosto de Jesus, todo coberto de terra, sangue e cusparadas, no qual teria aparecido um ícone, ou seja, uma imagem estampada do rosto do Senhor. Como desde os primeiros séculos os cristãos tentaram encontrar esta sagrada relíquia, não foram poucos os que abusaram da boa-fé deles, produzindo e divulgando relíquias falsas. Assim, portanto, começou uma laboriosa busca pela vera icon, quer dizer, pelo verdadeiro ícone, o verdadeiro rosto de Nosso Senhor. O termo vera icon rapidamente se popularizou como Verônica e, tendo em vista que Nossa Santa está intimamente relacionada à história do manto, o substantivo acabou se tornando o nome com que ela ficou universalmente conhecida. Aqui então convém perguntarmos, qual afinal de contas seria o legítimo nome de Verônica? Berenice, que significa literalmente portadora de vitórias. Eusébio de Cesareia, escritor cristão dos primitivos séculos, teria sido o primeiro a definir especificamente a figura de Santa Verônica, identificando-a com a mulher a qual Jesus curou de uma forte e prolongada hemorragia, cuja história é nos contada por 2 dos 4 evangelistas, tanto por São Mateus, no capítulo 9, versículo 20 a 22, quanto Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Nestas passagens das Escrituras, nos deparamos com uma mulher de fé forte e muito corajosa que, depois de ter gastado suas riquezas por 12 anos numa tentativa desesperada de se ver curada de sua grave doença, ouviu dizer que Jesus passaria nas proximidades de sua casa. Determinada e confiante na misericórdia de Deus, ela caminhou atrás da grande comitiva que acompanhava Jesus, furou o bloqueio dos apóstolos e dos muito curiosos que o cercavam e conseguiu, não sem esforços, tocar-lhe a extremidade do manto. No mesmo instante, Jesus se deteve e perguntou quem o havia tocado. Pedro chegou a dizer a Jesus: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Lucas, capítulo 8, versículo 45, no sentido de que era evidente que muitos o tocavam enquanto ele caminhava. Como então poderia perguntar quem o tocou? A questão é que a fé da mulher hemorraíça foi tão intensa que, conforme atesta o evangelista, Jesus disse: Alguém me tocou. Eu senti que uma força saía de mim, conforme Lucas, capítulo 8, versículo 46. Temendo ser agredida pelos populares por seu atrevimento, a mulher tentou se esconder, mas logo se viu obrigada a revelar-se, pois, certamente muito comovida, era impossível se ocultar.
Ela então se prostrou aos pés de Jesus e contou a ele sua história e sobre como havia ficado imediatamente curada, bastando ter-lhe tocado o manto. Em resposta, Jesus elogiou sua fé, deu-lhe a bênção e despediu-a para que seguisse em paz seu caminho. Se é que de fato podemos identificar a hemorroíça com a mulher que enxugou o rosto de Jesus na subida para o Calvário, se é que de fato este episódio aconteceu como cremos, nada mais podemos dizer sobre ela com base nas Escrituras. Consequentemente, diversas lendas surgiram a seu respeito. Algumas, ela foi identificada como sendo a mesma Marta de Betânia, irmã de Lázaro e de Maria. Noutras, ela vem descrita como sendo a esposa de Zaqueu, que o teria acompanhado, depois da conversão dele, para a região sul da França, onde teria evangelizado e terminado os seus dias, sendo sepultada em Saulac-sur-Mer, na região de Bordeaux. Como se não bastasse, uma terceira versão apresenta Berenice como sendo a esposa de um oficial romano. De todas as lendas, entretanto, a versão mais convincente é a de Eusébio, que identifica como a hemorroíça de Mateus capítulo 9 e de Lucas capítulo 8. Segundo os Atos de Pilatos, que é uma obra apócrifa do século IV, posteriormente aos acontecimentos que se deram em Jerusalém na década de 30, em torno dos anos 33 e 36, Berenice, ou Verônica, como geralmente a chamamos, teria peregrinado a Roma e utilizado a sagrada relíquia com o rosto impresso com o sangue de Nosso Senhor para curar e converter o imperador romano Tibério, falecido no ano 37 depois de Cristo. Depois, ela teria cedido a Vera Icon ao Papa São Clemente, que, por sua vez, conservou o manto na Cidade Eterna. Importa aqui dizer que, segundo a História Basilicae Vaticanae, obra do século XII, desde os anos do pontificado do Papa João VII, existia em Roma uma capela que honrava o santo sudário de Berenice, por referido o manto que ficou conhecido popularmente como Verônica. Também é valioso destacar que a sagrada relíquia aparece na lista da Mirabilia Urbis de Roma, quer dizer, no rol das maravilhas da cidade, um documento datado do ano 1300. Mas a principal questão é que em todas as versões em que Berenice aparece, ela está sempre relacionada à existência da Verônica. Supor, pois, a existência de um significa supor a existência do outro. Sobre o paradeiro do sudário de Berenice, no entanto, algumas fontes afirmam que ele teria se perdido no saque que Roma sofreu no ano de 1527, quando os protestantes teriam se apossado dele e o vendido ou destruído. Outras fontes mais seguras, por outro lado, afirmam que depois de ter sido encontrado num prostíbulo romano, ele foi guardado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde permaneceria até os nossos dias debaixo da grande estátua de Santa Verônica, obra de Francesco Motti, ali inserida no ano de 1629. Por outro lado, algumas fontes identificam o sudário de Berenice com as relíquias de Monopelo, na Itália, de Alicante ou de Jaén, na Espanha, cidades que defendem sua custódia. Como, porém, relíquias falsas foram produzidas em longa escala e por muitos séculos na Idade Média, nada podemos afirmar com exatidão, ainda mais tendo em vista que, desde o século XVII, o sudário conservado no Vaticano, se é que de fato ele ainda se encontra no local indicado, deixou de ser exposto aos fiéis, isto se ele não foi, com efeito, profanado no século XVI pelos protestantes e se a relíquia ali contida não passava de uma falsificação ou de uma cópia. Somente um estudo minucioso sobre a estátua da Basílica de São Pedro, bem como das relíquias de Monopelo, de Alicante e de Jaén, poderia trazer à luz melhores esclarecimentos. A Igreja, por sua parte, não está preocupada com isso, com provas científicas,
pois nossa fé não se baseia no culto das relíquias, que tem sim seu valor, obviamente, como inclusive nos ensinou a hemorroíça dos evangelhos. Para que ser curada, bastou tocar na orla do manto de Jesus. Sobre Santa Berenice ou Verônica, podemos dizer ainda que seu culto se popularizou muito tardiamente na história eclesiástica, especialmente a partir dos séculos XIII e XIV, quando as estações da Via Sacra foram definidas como sendo 14, e a atuação da mulher que teria enxugado o rosto ensanguentado de Cristo foi estabelecido como sendo o sexto passo da paixão. Sobre um culto anterior a Santa Verônica, não temos informações. Seja como for, em todas as encenações da paixão, Verônica geralmente está lá, e como um dia fez para conseguir tocar no manto de Jesus e ficar curada de sua enfermidade, ela rompe o bloqueio dos soldados de Pilatos e consegue chegar até ele, e com seu véu ela enxuga o rosto de Nosso Senhor e é consolada. Então se levanta e canta sua dor. A vós todos que passais pelo caminho, vinde e vede se a dor semelhante à minha. Atentai, povos do mundo todo, e vede a minha dor. Sobre o específico culto ao sudário de Berenice, ele se tornou tão efervescente nos séculos XIV e XV, que foi inclusive mencionada pelo escritor e poeta Dante Alighieri em duas de suas obras, A Divina Comédia, Paraíso e Vida Nova. O poeta Francesco Petrarca também exaltou o culto a Vera Icon em sua obra Il Canzoniere. Apesar de a existência histórica de Santa Berenice ter sido contestada por alguns hagiógrafos, no decorrer da história não faltaram místicos que a confirmaram. Em 1846, por exemplo, a mística e religiosa carmelita Maria de São Pedro foi agraciada por Deus com diversas revelações de Nosso Senhor acerca dos mistérios de sua paixão, quando o próprio Cristo teria confirmado a presença de Berenice ou Verônica no caminho do Calvário. Aqueles que venerarem a minha santa face e espírito de reparação serão tão gratos por mim como fui a Santa Verônica, disse Jesus à vidente, e continuou: eles farão uma generosidade igual à dela, e gravarei meus traços divinos em suas almas, e lhes darei a minha face adorável, garantiu ainda. Numa das ocasiões, ademais, Jesus teria pedido à irmã que comunicasse às autoridades eclesiásticas sobre o seu desejo de que fosse instituída uma festa litúrgica para honrar sua sagrada face, o que foi cumprido pelo venerável Papa Leão XIII em 1885, culto depois confirmado pelo venerável Papa Pio XII em 1958. Mas a existência histórica de Berenice foi também confirmada pela vidente alemã Beata Ana Catarina Emmerich. Contudo, em suas visões, a santa mulher chamava-se Seráfia e era esposa de um homem muito rico chamado Sadoc, membro do conselho do templo. Nesta versão, Seráfia, ou Verônica, ou Berenice, teria gerado 2 filhos que, no entanto, foram assassinados quando ainda eram crianças a mando do rei Herodes, este que, na tentativa de matar Jesus recém-nascido, sentenciou à morte muitos inocentes das mediações de Belém, conforme está em Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18. Para bem da verdade, a Seráfia, de Ana Catarina Emmerich, era uma parenta distante de Jesus, pois seu pai e o pai de São João Batista seriam primos. Ainda assim, no caminho para o Calvário, conforme as visões de Emmerich, Berenice ou Seráfia, tendo-se compadecido dos sofrimentos de Jesus, além de ter enxugado com seu véu o rosto dele, tê-lo-ia oferecido uma taça de vinho para que dela bebesse. Os soldados, contudo, impediram-no de tomar o conteúdo e, zangados pela audácia da mulher, o teriam castigado com ainda mais furor.
Apesar das muitas versões sobre Santa Berenice, nós cremos com todos os santos e com a tradição da Santa Igreja que, de fato, correndo entre as vielas da antiga Jerusalém e espremendo-se entre os populares que seguiam o Cristo padecente na subida para o Calvário, uma mulher desprezou toda a opinião pública e o respeito humano para, compadecida dele, enxugar-lhe o rosto e oferecer-lhe algum conforto. Assim, pois, confiantes na tradição dos primeiros cristãos, daqueles que nos antecedem na fé, identificamo-la como a hemorroíça curada por sua heróica confiança em Jesus. É desta mesma mulher, Verônica, ou Berenice, ou ainda Seráfia, segundo Ana Catarina Emmerich, que suplicamos hoje a intercessão de junto de Deus, sobretudo a fim de que sejamos, a seu exemplo, intrépidos na nossa caminhada terrena rumo à pátria definitiva. Também rogamos para que, auxiliados por sua intercessão, com nossos atos de caridade, possamos enxugar o rosto de Nosso Senhor, desfigurado nos rostos dos mais pequeninos e abandonados, na face pálida dos doentes e no semblante sombrio dos incrédulos. Por isso, oremos. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes à vossa filha Santa Verônica, para que, seguindo seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agrademos pela fé e pelas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Santa Verônica de Jerusalém, rogai por nós.